E aí pessoal, eu sou o Francisco e eu estou aqui para poder mostrar para vocês mais um produto notável. É o cubo da soma de dois termos. Neste vídeo também vou aproveitar e mostrar o cubo da diferença de dois termos, tá beleza? Então acompanhe comigo aí com muita atenção, porque esse produto notável ele requer uma atenção pela quantidade de termos que ele possui. Acompanhe comigo aí o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Então, pessoal, o cubo da soma de dois termos. Nesse vídeo nós vamos falar também do cubo da diferença de dois termos. Mas para que a gente possa entender o cubo da diferença, nós temos que entender primeiro o cubo da soma. Beleza? Bom, eu desenhei aqui para vocês este cubo transparente aqui que vocês podem ver, beleza? Para que a gente possa entender geometricamente o que a gente vai calcular. Outra coisa que a gente precisa entender é que calcular o volume de um cubo, desde que a gente aprendeu isso lá no 7º ano, no 6º ano, quando a gente estava vendo aquelas potenciações elevadas ao cubo, a gente viu que para calcular o volume de uma figura de um sólido geométrico, né, de um poliedro, basta a gente multiplicar as suas dimensões, comprimento, largura e altura. Porém, no caso do cubo, como todas as suas arestas têm a mesma medida, neste caso basta a gente elevar o valor da aresta ao cubo, fazer o cálculo que a gente então vai ter este volume. E para os outros sólidos, a gente multiplica o seu comprimento, a sua altura e a sua largura. Assim sendo, a gente vai ter então o volume dessa figura. Voltando aqui para a nossa figura transparente, vocês podem ver que a aresta deste cubo nosso aqui, ela vale este pedaço A aqui, mais esse pedaço B. Podem notar isso para todas as arestas. Então, temos aqui que essa aresta vale A mais B. Como eu já disse, é um cubo, a gente vai fazer A mais B elevado ao cubo, ou A mais B que multiplica A mais B, que multiplica A mais B. Outra observação aqui também é que dentro deste cubo grande aqui que vocês podem ver, pelo fato dele ter essas medidas aqui, nós temos vários outros sólidos geométricos, correto? Nós temos mais dois cubos, né? Vocês podem ver um cubo aqui, né? E um outro cubo aqui. E temos várias outras figuras. Pois bem, para que a gente possa calcular o volume deste cubo grandão, basta eu calcular então o volume de cada uma das partes em que foi dividida este cubo aqui e depois somar, que nós vamos ter então o volume total deste cubo, correto? Para isso eu desenhei aqui, fiz aqui um esquema para que vocês pudessem visualizar as partes desta figura grande que nós estamos calculando, beleza? Então nós vamos começar por este cubo grande lá no fundo. Veja só, aqui em rosa agora você consegue visualizar um cubo grande lá no fundo desse cubo grande aqui. Então veja só, este cubo aqui, ele tem aresta valendo A, veja só, A e A, ou seja, eu tenho A de altura, A de largura e A de comprimento. Para calcular o volume do cubo, como eu já havia dito, é só pegar a sua aresta e elevar ao cubo. Sendo assim, este cubo aí do fundo tem o valor de volume A elevado ao cubo, ou seja, A3. Bom, agora nós vamos calcular aqui esse paralelepípedo que nós temos aqui, correto? Então, veja só, esse nosso paralelepípedo aqui tem esta aresta aqui, que tem a mesma medida aqui. Então, esta aresta aqui vale A, esta outra aresta aqui também vale A, e esta aresta vale B. Então, calculando, nós temos A vezes A, A2, vezes B, A2B. Então, para
que a gente possa entender direitinho. Este paralelepípedo aqui, olha que eu acabei de calcular, tem aresta A2B. Perfeito? Então vamos lá. Agora nós vamos calcular esse cubo aqui na frente. Tá vendo esse cubo menor aqui? Então veja só, este cubo ele tem aresta B e aresta B, que é esse mesmo valor aqui. Então, B elevado ao cubo, como a gente acabou de dizer, B ao cubo. Beleza? Então, agora, pessoal, nós vamos calcular essa parte da frente aqui. Então, veja só, é um outro paralelepípedo, correto? E ele tem aqui, olha, veja só, eu tenho esta aresta valendo A, esta aresta valendo A e esta daqui valendo B. Ou seja, comprimento A, altura A e largura B. Então, A vezes A ao quadrado, vezes B, A2B. Então, nós temos que esta aresta aqui vale, essa aresta não, perdão, este paralelepípedo aqui vale A2B. Vamos calcular agora este outro paralelepípedo aqui. Então, veja só, este paralelepípedo aqui, eu tenho que a sua aresta aqui vale A, essa mesma medida aqui. Conseguem ver isso? Beleza. Esta aresta aqui vale B, que é esta mesma medida aqui. E, por fim, correto? Essa outra aresta aqui, olha, que vale B também. Então, olha aqui que eu tenho altura, comprimento e largura. Então, eu tenho B vezes B, B ao quadrado, vezes A, AB ao quadrado. Portanto, esse nosso sólido geométrico que a gente acabou de calcular ali, vale AB ao quadrado. Vamos calcular agora o que está nos faltando. Olha aqui, ó, nós vamos calcular agora este outro paralelepípedo. De novo, nós temos que ele tem comprimento A, altura B, e olha aqui também, essa altura aqui também vale B. Portanto, eu tenho A vezes B, AB, vezes B, AB ao quadrado. Então, veja só, esse nosso sólido geométrico aqui, né, esse nosso paralelepípedo, vale AB ao quadrado. Agora, nós vamos calcular essa parte de baixo aqui, lá no fundo. Veja só, essa parte de baixo aqui, lá no fundo, nós temos que isto aqui vale, tudo isso aqui vale A, porque veja só, é a mesma largura. Verifiquem aqui, vamos baixar aqui um pouquinho. Veja só, é a mesma largura aqui, A. Essa mesma largura aqui também, A, beleza? E a altura que nós temos aqui, ó, é B. Portanto, eu tenho A vezes B, AB, vezes A, A2B. Então, nós temos novamente aqui, ó, uma outra figura que também vale A2B. E, por fim, nós vamos calcular esse último paralelepípedo aqui, ó, que a gente está vendo, beleza? Nós temos, então, que ele vale comprimento A, correto? Largura B e altura B também. Então, eu tenho A vezes BAB, vezes B novamente, AB ao quadrado. Então, olha aqui, nós temos todas essas figuras. Só para título de vocês entenderem, olha só onde que eu tenho aqui, ó. Eu vou encaixar todas as figuras aqui para que vocês possam ver que elas realmente fazem parte desta figura que a gente está vendo aqui. Olha só, veja aqui, veja, perfeito aqui, olha que bonito, tá? Epa. E por fim, esse cara aqui no fundo, ó. Então, vocês podem ver que eu encaixei
todas as figuras aqui, ó. Esta daqui que a gente já viu que vale A3. Vou colocar um pouquinho mais para cá. A3. Este aqui que vale A2B. Beleza? Esse pequenininho aqui que vale AB2. Tá aqui, ele vem aqui embaixo aqui, perdão. Vamos pegar aqui primeiro o B3, que aí a gente consegue colocar os outros. Beleza? Então aqui está o AB2. Aqui está o A2B. Esse A2B aqui, vou colocar ele aqui. Esse aqui também vale AB2. Esse outro aqui vale A2B. Podem ver aqui, perfeito. E por fim, nós temos esse aqui que vale AB2 também. Levantei um pouquinho. Então vocês viram que todas essas figuras se encaixam ali. Agora que eu já tenho todos os valores dos volumes de cada sólido que compõe essa figura, basta eu somar isso aqui para poder fazer, né, descobrir o volume do sólido grande aí. Aí você pode perguntar, professor, mas toda vez que eu quiser calcular o volume de um sólido geométrico, né, de um cubo, que tiver essas dimensões, eu vou ter que fazer esse desenho todo aqui e para resolver? Não. Nós vamos então entender como se calcula isto algebricamente. O cubo da soma de dois terços. Então agora nós vamos falar sobre a parte algébrica disso. E como que a gente vai escrever isso aqui algebricamente? A gente vai escrever assim: o cubo da soma de dois termos. Como eu disse a vocês, o que é o cubo da soma de dois termos? O cubo da soma de dois termos é A vezes B, A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A mais B. Ou seja, é aquela parte que a gente já conhece da potenciação, em que um número está elevado ao cubo, ele vai multiplicar ele mesmo 3 vezes. Então, eu tenho aqui A mais B, que multiplica A mais B, que multiplica A mais B. Mas por que eu tenho esse A mais B que eu coloquei em vermelho aqui? Para que vocês entendam que a gente já sabe que A mais B vezes A mais B é A mais B ao quadrado. Que A mais B vezes A mais B é a multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Somei o expoente 1 aqui e aqui. E esse cara aqui, A mais B ao quadrado, que é o quadrado da soma de dois termos, nós já sabemos fazer. Se a gente já sabe fazer, então vamos calcular ele. Eu estou deixando esse A mais B aqui, porque veja só, isto aqui é a mesma coisa disso. Por quê? Aqui eu tenho o expoente 1, aqui eu tenho o expoente 2. A vezes A mais B que multiplica A mais B ao quadrado é A mais B ao cubo. Então eu vou deixar esse A mais B aqui, desenvolver esse quadrado da soma de dois termos aqui, e depois a gente multiplica o restante. Então, veja só, A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui que você está vendo em vermelho é a resolução aqui, ó, de A mais B ao quadrado. Agora, nós vamos pegar esse A mais B e multiplicar por esse A2 mais 2AB mais B2. Então, veja só. Lembrando, multiplicação de polinômios, todos os valores desse parêntese, né, todos os termos desse parêntese, multiplica todos os termos deste segundo parênteses aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Todos os sinais aqui, vocês podem ver que é positivo, então não vou me preocupar com a regra de sinais. Então, olha o que eu tenho. A vezes A2, A3. A vezes 2AB mais 2A2B, porque A vezes A é A ao quadrado. A vezes B2, AB2. Agora, eu vou multiplicar o B. Mais A vezes, B vezes A2, A2B. Mais B vezes 2AB, 2AB2. E B vezes B2, B3. Agora, nós temos aqui, se vocês
podem observar monômios semelhantes neste polinômio. Olha o que eu tenho aqui. 2a2b mais a2b e ab2 mais 2ab2. E nós sabemos que monômios semelhantes nós podemos somar ou subtrair. No nosso caso aqui é somar. Então vai ficar assim o resultado. A3 mais 2a2b mais a2b, 3a2b, mais ab2 mais 2ab2, 3ab2, mais b3, que ele está sozinho. Então, senhores, a mais b ao cubo é a mesma coisa que a ao cubo mais 3a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes ab ao quadrado mais b3. A gente costuma dizer essa fórmula falando da seguinte forma. É o quadrado do primeiro termo mais 3 vezes, é o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ih, professor, deu ruim. Deu ruim? Então vamos para a fórmula que vocês vão entender. Está aí a nossa formulazinha, que é o que eu acabei de dizer. Veja só, o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Lembrando que o primeiro termo é A e o segundo termo é B. Não, professor, é muita letra para a gente gravar. Como é que a gente vai fazer isso quando tiver números? Perfeitamente. Vamos ao nosso exemplo para que vocês possam compreender melhor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x mais 2 elevado ao cubo. Logo, x é o meu primeiro termo, certo? E 2 é meu segundo termo. E eu vou aplicar aqui na fórmula. Lembrando, primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, vai ficar assim. Olha lá. Primeiro termo, x. Primeiro termo novamente, x. Segundo termo, 2. Primeiro termo, x. Segundo termo, 2. Segundo termo, 2. Então, veja só. O cubo de x é o x ao cubo. Mais 3 vezes x2 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. Vezes x2, 6x2. Mas, agora, gente, eu resolvo aqui primeiro. Primeiro a potência. Então, 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. Vezes x, 12x. E, por fim, 2 ao cubo, 8. Então, vamos ver como é que ficou isso aí? Olha lá. Veja só. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Olha, 3 vezes 2, 6, x2. Mais, agora eu resolvo o quadrado aqui. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12, x. E, por fim, o 2 ao cubo, 8. Professor, é meio complicado. Pois bem, então o que vocês vão fazer? Façam um teste, certo? Inventem vocês exemplos e coloquem os exemplos na fórmula, como eu fiz aqui, e faça o cálculo com tranquilidade, com segurança, devagar, para que vocês possam entender como essa fórmula funciona. Ninguém está dizendo que vocês terão que acertar da primeira vez. Mas se você fizer com tranquilidade, com atenção, não vai ter erro. Tá beleza? É só pensar na fórmula. Coloca o primeiro termo, coloca o primeiro termo, coloca o segundo termo, coloca o primeiro termo. E lembrando, gente, toda vez que a gente vai calcular uma expressão, onde essa expressão tem potência, a gente resolve primeiro as potências e depois resolvemos as multiplicações e, por fim, as adições e subtrações quando houver. Tá tranquilo? Como eu disse a vocês, vamos falar do cubo da diferença.
Então, o cubo da diferença, a gente já vai começar como se escreve ele algebricamente. Daquele mesmo jeito, olha, o cubo da diferença de dois termos. Lembrando que a diferença é uma subtração. Mas aqui, como nós já inferimos tudo aqui em cima aqui para vocês, nós já vamos descer direto na fórmula, porque ela tem apenas uma diferença da fórmula da soma, correto? É que nesses dois sinais aqui, por fim, olha, esse primeiro sinal e este segundo sinal aqui, olha, esse último sinal, eles vão ser negativos. Olha só a diferença da fórmula da primeira para a segunda. Veja só, na soma, todos os sinais são positivos. E na diferença, esse sinal aqui é negativo e esse sinal aqui é negativo. Você colocou os valores na fórmula, não vai ter erro de como calcular. Lembrando, cuidado com os sinais e primeiro sempre as potências. Vamos lá, ao exemplo. Coloquei o exemplo para vocês aqui de x menos 5 elevado ao cubo. Então, como é que vai ficar ele dentro da fórmula? Vai ficar assim, ó, x ao cubo, que é o primeiro termo, menos 3 vezes x ao quadrado, que é o primeiro termo, vezes 5, que é o segundo termo, mais 3 vezes x, vezes 5 ao quadrado, que é o segundo termo, e, por fim, 5 ao cubo, que é o segundo termo aqui. Agora, primeiro a gente calcula as potências e depois a gente vai fazer as contas devagarinho. Veja só, x ao cubo é x ao cubo. Menos, a gente já sabe que vai ficar menos, 3 vezes 5, 15, 15x ao quadrado. Aqui, primeiro, eu calculo a potência. Então, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 3 é 75, e 75 vezes x é 75x. E, por fim, menos 5 ao cubo. 5 ao cubo, 125. Vamos ver aqui? Então, olha lá. O resultado fresquinho na frente de vocês. x3 menos 3 vezes 5, 15, x2, mais 3 vezes 25, 75x, menos 125. Tá beleza? Pessoal, eu sei que não é um produto notável muito fácil. Na realidade, ele é até fácil. O problema é que ele tem muitas letras, ele tem potências que a gente precisa ficar atentos aí. O problema que você vai ter é só a atenção. Mas as fórmulas estão aí, copiem estas fórmulas para você. Essa daqui é a fórmula da diferença, né, do cubo da diferença de dois termos. E a fórmula lá em cima é do cubo da soma de dois termos. É copiar essas fórmulas, aplicar os valores dentro delas, fazer a conta com tranquilidade que não vai haver erro. Tá beleza, pessoal? Então, vamos aí, ainda vamos ter mais algumas aulas sobre álgebra aí para frente. E para que a gente possa passar para o próximo passo, que vai ser fatoração de polinômios, nós precisamos entender muito bem esses produtos notáveis. Então, volte na matéria, estude, não fique com medo e nem preguiça, porque o sucesso só vem para quem se esforça. Tá beleza? E aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido bastante sobre esse produto notável. Como eu disse a vocês, ele é um produto notável que requer um pouco mais de atenção pela quantidade de termos que ele tem, tá? Então, muita atenção mesmo, mas fica aquela dica. Primeiro, cuidado com os sinais. Segundo, coloquem na fórmula para que vocês possam conseguir resolver com tranquilidade. Nada de resolver esse tipo de produto notável na correria, tá beleza? Lembrando mais uma vez, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, dá um like no vídeo se você gostou, tá beleza? Se você não gostou, pode postar também lá nos comentários o que você não gostou para que a gente possa melhorar e ajudar você a entender mais a matemática, tá beleza? Então, pessoal, fica mais uma vez a dica, estudem com atenção para que a gente possa conseguir sucesso. Um abraço e até o próximo vídeo.